essa noção correta, as coisas mudam, porque se a gente tiver essa noção de Deus lá no céu e eu aqui na terra, eu também vou entender que aqui é a casa de Deus. E aí Deus só fala comigo na casa dele. Mais uma vez, se Deus falar comigo só na casa dele, aqui só abre terça e domingo, oficialmente, nos outros cultos, então eu também vou estar em sérios apuros, mas mesmo tudo aberto todos os dias, mesmo tudo aberto no domingo às 7h30, mesmo assim, eu quero te dizer que você não crê em Deus. Muito menos que essa aqui é a casa dele, porque se fosse, você estaria aqui bem cedo. Se realmente Deus estivesse aqui, ele viesse para cá cedo da manhã esperando, porque ele viria ansiosamente para te ver, porque ele é ansioso pela sua presença. E se você realmente entendesse que aqui é a casa dele e que ele mora aqui, você ia estar aqui muito, muito cedo. Tem gente que ficava de um concurso público do programa de casa, de habitação do governo, está nas filas às 3 da manhã, 1 da manhã, você está cansado de ver no telejornal. E se Deus realmente estivesse aqui, teria que haver filas. Mas as pessoas não estão aqui. Muito pelo contrário, elas não chegam às 19h30, como foi combinado por Deus. Elas chegam às 19h41, 19h45, às 19h50, às 20h15. Então você diz, com as suas ações, que você não acredita que essa é a casa de Deus, muito menos que ele habita aqui. E muito menos ainda que você ama ele, porque se você amasse, você ia estar aqui bem cedo. Mas Deus não habita aqui ainda bem. Estava vindo à mente, quando eu era bem novo, eu já fiz 18, um pouco antes, e tinha ali a mercearia do São Evaldo, que hoje é um bingo, perto da igreja católica. Eu trabalhava no armarinho com minha mãe à tarde, depois da escola. Eu não lembro mais qual era o dinheiro, porque o nosso país mudou tantas vezes de dinheiro. Como se fosse R$5, para a gente entender. Uma vez a cada 15 dias eu tinha esses R$5, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu ia lá e comprava uma barra de chocolate daquela da Garoto, de castanhos, aquela verde. Eu vinha para casa todo bobo, segurando a sacolinha com muito carinho. Eu chegava em casa, passava por todo mundo, ia para o meu quarto, me trancava. E agora eu ficava pensando assim, eu tenho agora a minha comidinha. Algo que eu desejava muito e agora está na minha mão. E tanto que eu ia comer, eu não comia ela de uma vez só, quebrava as barrinhas, ela vem assim, 4 pedacinhos. Se alguém visse e pedisse, eu tirava um pedacinho daquela barra de 4 e dava, mas eu não sinto muita pena. Eu não queria dar uma barra, mas era minha. Eu esperei muito tempo para a barra. Eu ficava ansioso, botava na cama e ficava olhando minha comidinha, chocolate, vou comer. Só meu, esperei muito por ele. E isso me fez, remeteu a minha mente de volta ao primeiro amor. Quantos de nós, talvez, quando nós um dia levantamos a mão e dissemos, não sei se realmente aconteceu, que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós chegávamos ansiosos, porque nós queríamos ter tempo com Ele, gastar tempo com Ele. Era a nossa comidinha espiritual. E o tempo foi passando, você foi ficando velho, eu fui ficando velho, talvez mais experiente, mais maduro. E nós começamos a achar que aquela comidinha já não era o suficiente, nós queríamos mais. E nessa busca do mais, em algum lugar no caminho, nós nos perdemos. E Deus continua esperando e nós nos perdemos em algum lugar. E esse lugar que nós nos perdemos é o lugar que de hoje eu quero, com a ajuda de Deus, fazer quem estiver a recomeçar e voltar para o caminho certo. Sabe, quando você entende quem é Deus e quem é você, as coisas facilitam, você começa a ver as coisas como Deus vê. E se você começar a ver as coisas como Deus vê, não vai haver mais problemas. Eles vão existir. Muitos de nós falamos assim, eu tenho um problema, e a Bíblia diz que problemas nos rodeiam. A Bíblia nunca diz que você tem um problema. Quem diz é você. Então, a partir de hoje, comece a dizer que problemas te rodeiam, você não tem problemas.
Porque sabendo você quem é Deus, e para saber de Deus, eu vou precisar falar de você sobre Daniel 1, se eu não me engano, versículo 11 ou 12, que Daniel mostra a fórmula. Não é mágica, mas é a base da base. E se você lembra Daniel direito, lá diz assim que quando ele foi servir ao rei, existiam iguarias e guloseimas, ele rejeitou todas elas. E eu, jovem, viajo, se eu sou mais experiente um pouco com conjectura, né, que é uma palavra mais bonita, que talvez Daniel ele correu o risco de perder a própria cabeça. E aí, se você continuar na história, você vai ver que ele não fez aquilo só por ele. Ele fez por todo grupo de amigos e não amigos que estavam com ele. Eu posso dizer pelos crentes e os não crentes. Porque ele tinha os 3 amigos dele, mas o grupo era maior. E quando ele se arriscou, foi por todo mundo. E Daniel pediu ao seu eunuco lá, ele disse assim: me dá só vegetal e água. O que tem a ver vegetal e água com o que a gente está falando? A base que Deus nos fala, fica só de volta orando, nem precisa ser como Daniel 3 vezes ao dia, ora 2, se for muito. E a palavra, para você, deixa Deus falar com você, fala com Deus. Deixa Deus falar com você, fala com Deus. Deixa Deus falar com você, fala com Deus. Vira um ciclo. E espero eu, aqui estando, que esse ciclo se torne vicioso na sua vida. Porque tem se tornado na minha e tem sido um negócio, como diz o Victor, que você está ali, um negócio muito louco. Esse cara aqui, ele começou a conhecer Deus um pouco, e a gente pediu ele para fazer oração outro dia. E ele fez uma oração de 10 minutos. Ele fez chorar, fez o pessoal ficar paralisado. E quando eu pensei que ele não aguentava mais, que ele começou a chorar, eu comecei a orar junto. E daqui a pouco, nem demorou, acho que 2, 3 minutos, ele já se recompôs, já entrou na minha frente, tipo, não, quem fala com Deus sou eu. Aí ele voltou para a oração dele, falou mais, sei lá, uns 7. Obrigado. Mas ele tem buscado. Os nossos adolescentes, os jovens, eles têm buscado. As nossas palavras são meio loucas, talvez, para a gente falar e explicitar aqui no domingo à noite. Mas eles têm buscado e Deus tem enchido, porque não existe nenhuma chance de você buscar a Deus e Ele virar as costas ou Ele simplesmente rejeitar. Sabe como você sabendo quem é você e quem é Deus, o nível vai ficando mais difícil. Ezequiel 47 diz, de 4 níveis, eu já percebi 5, mas eu não vou entrar nem nos outros 3, a gente vai ficar só nos 2 primeiros. E no primeiro nível, talvez seja descobrir quem você é. No segundo, quem é Deus. Porque a terceira pergunta dessa noite é: quem é você em Cristo Jesus? Porque se você é crente, entendendo aquele que aceitou e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, único, pessoal, você precisa saber quem é você em Cristo Jesus. Quem é Jesus em você, porque senão a vida está ruim. Lamento informar, vai ficar mais difícil. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai vir orar quando as coisas apertarem, com a experiência própria. E aí Deus vai liberar um pouco. Aí você vai voltar a fazer as mesmas coisas que você fazia que não agradam a Deus, Ele vai beliscar de novo. E você vai ficar nesse ciclo porque você acha que você está salvo, glória a Deus por isso, mas analisa, se fosse só para você ser salvo, quando você aceitou Jesus, você subia daqui na hora. Deus não ia precisar de você, nem você precisar ficar aqui. Se isso não acontece, é porque Deus tem um plano para você aqui. Não é um plano de miséria, não é um plano de pobreza ou de coisas ruins. A Bíblia diz que os planos de Deus são
planos bons, porque Deus é bom, os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos, e talvez você está forçando muito uma barra para alguma coisa, você não entende por que não acontece. Eu podia te contar algumas histórias que aconteceram comigo. Por exemplo, eu não queria, porque não queria. Para quem não sabe, eu morava nos Estados Unidos por mais de 10 anos e não tinha desejo nenhum de vir para cá, apenas tivesse o green card ou o passaporte americano. E um dia a minha tia, que nunca me ligou, em 7 anos me ligou e disse que sentiu no coração que Deus tinha falado que o meu tempo lá tinha acabado. Eu arrepiei os pés e a cabeça, igual o pessoal gosta de arrepiar, eu arrepiei, mas não, alguma coisa errada. Passou um tempo, eu tinha um amigo, tem ainda, ele está vivo, continua lá e ele disse assim, ele era meio casca grossa, meio não, ele com os olhos cheios de água e falou assim, eu acho que o seu tempo aqui acabou. Aí meus olhos também encheram de água, deu outro arrepio santo. E eu fui começar a orar e buscar Deus, porque eu não estava fazendo isso direito. Na verdade, eu estava fazendo isso muito mal. Quando você ganha algum dinheiro relativamente bem dos olhos humanos, você começa a esquecer de Deus. Hoje em dia eu entendo assim, quando o diabo vem te dar migalhas, aquela coisa que o povo come, você vai e troca, porque você ainda não tem vivido Mateus 6,36 e hoje domingo decorado, e você troca e deixa Deus do lado. E aí eu comecei a orar e buscar, eu trabalhava numa churrascaria e um belo dia, às 2h40, mais ou menos, da manhã, eu cheguei em casa, na minha televisão, tinha um quarto só para mim, e tinha uma mulher lá, eu não conhecia, eu já estava no deserto, eu já via a pregação de 11h30 da manhã, às 9 da noite, de segunda, eu gostava de ver filme, eu já gostava de ver pregação, acho que já contei isso para o Sandro e para o Renan, porque eu achava que eu não podia pregar, porque pregador tem que gritar, tem que usar a terra, tem que falar alto e tal. E aí Deus foi me mostrando lá vários caras, os caras falam normal, os caras falam outras línguas, uns que gritam, uns que não gritam, com terra, sem terra, camisa normal. E aí ele estava me quebrando e me convencendo de algo que ele já tinha me dito no 25 de abril de 1996, mas como eu costumo dizer, às vezes posso ser até inteligente para algumas coisas, mas outras vezes tem que ser uma manivela, é bem nerdinho, você não entende. Por isso que eu disse no começo que tem coisas que acontecem na sua vida hoje, coisas que Deus já te disse hoje, que você não entende, mas você vai entender, porque Deus é fiel. Eu não tenho mais nenhuma dúvida disso. Talvez você esteja vivendo de uma forma assim não muito correta, ou não totalmente correta na presença de Deus, porque você ainda não tem a convicção que Deus é fiel. E aí nesse dia, às 2h40, a mulher olhou para mim, ela estava na televisão, eu aqui, e no meu coração foi como se fosse só para mim, provavelmente milhões de pessoas assistindo, e Deus falou novamente através dela que meu tempo ali tinha acabado. Eu lembro logo que eu me converti no show da Fernanda Brum, no Kart Mania, acho que foi a primeira vez que ela veio aqui em Vitória, ela disse uma frase, que eu creio que não foi à toa, que eu não esqueci. Não lembro muito bem do resto do show que aconteceu, mas ela dizia assim que melhor obedecer do que sacrificar. Eu já tinha sacrificado outras vezes e tinha tomado na cabeça, igual se você pega uma dessa, tipo você toma uma onda na cabeça, você fica meio tonto. E eu lembrei disso e falei assim, pô, eu já entendi que Deus quer que eu volte, ou eu finjo de novo, porque ele não vai cair, ou eu simplesmente obedeço. E aí, por uma semana, eu pedi para a companhia aérea reservar minha passagem, e eu estava aqui 5 dias depois, odiando, para ser bem sincero, eu estava odiando. O tempo foi passando, eu comecei em algumas igrejas, não vou citar os nomes, fui em outra, e eu me decepcionava com as pessoas, com pastores, porque eu ainda não entendia que o foco estava errado, eu colocava foco nas pessoas de Deus, não no Deus das pessoas. Eu ficava esperando perfeição, e Deus começou a ministrar em mim que a perfeição vem dele, e as pessoas são imperfeitas. Pouco tempo atrás eu dei uma mensagem do passarinho, porque outro dia a gente conta isso.
Os adolescentes acham engraçado, mas ela é bem séria. E eu vim, não entendia por que eu vim, não entendia o que eu estava fazendo aqui. Falaram que eu ia conseguir um emprego em plataformas de petróleo, porque eu falava inglês.